Há uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Por favor, abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Quando você encontrar o livro dos Salmos, localize, por favor, o Salmo de número 1. Esse salmo que carinhosamente, às vezes nós o chamamos de o Salmo primeiro. Naturalmente que nós não vamos conseguir cobrir todo esse salmo, eu digo em termos de, nós não iremos conseguir refletir sobre todo ele, mas considerando que são apenas 6 versos, e que ler a Bíblia nunca é demais, vamos ler todo esse salmo, até porque isso vai, de alguma forma, nos favorecer na tentativa de entendermos um pouco o que de fato o salmista tinha no coração quando ele expressou estas palavras. Salmo de número 1, a partir do verso 1 até o verso 6. Os que encontraram, por favor, digam amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. E os que podem, digam amém. Amém. Que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Talvez fosse até desnecessário dizer que nós estamos diante de um dos textos sagrados, ou um dos salmos bíblicos mais conhecidos de todos nós. Se nós fizéssemos aqui uma lista dos 10 salmos mais conhecidos, claro que esse não seria o primeiro da lista, mas eu não tenho dúvida que este faria parte desta lista dos 10 salmos mais conhecidos. Mas o que de fato o salmista ele tem em mente quando ele emite esses conselhos? Do que é que ele está falando? E por se tratar do primeiro salmo, ou seja, o salmo que abre, o salmo que introduz este livro, aliás, eu acredito que ninguém aqui questionaria a grandeza da importância deste livro. Todos nós aqui apreciamos e amamos o livro dos Salmos, não há dúvida disso. Mas é importante destacar que o salmo primeiro, isto é, o conteúdo desse salmo, ele é a abertura deste livro. Ou seja, ele funciona como uma espécie de introdução do livro. E como todos aqui sabem, sem dúvida alguma, um dos segredos de um bom livro é a sua introdução. E é interessante porque alguns estudiosos chegam a dizer que se alguém perdesse toda a Bíblia Sagrada e lhe restasse apenas o Salmo primeiro, lhe seria possível ele compreender o plano de Deus para o homem. E eu concordo, porque em apenas 6 versos o salmista ele fala de tudo que envolve a vida do homem com Deus e de Deus com os homens. Só que mais do que isso, é importante nós observarmos que o livro dos Salmos, que contém tantas palavras, e que o livro dos Salmos, que é um livro de louvor ao Senhor, como o seu próprio nome já sugere,
que significa cânticos, louvores, ao invés de começar, por exemplo, com a expressão glória a Deus, ao invés de começar, por exemplo, com a expressão louvai ao Senhor, o que seria extremamente legítimo pelo caráter do livro, ao invés disso, este livro começa com a expressão bem-aventurado. E aí aqui cabe uma pergunta central: por que este livro, que é um livro de louvor ao Senhor, primeiro, começa com um salmo de exortação, de advertência, e mais, ao invés de começar com uma palavra de louvor a Deus, começa com uma palavra destinada aos homens, dizendo bem-aventurado. E existe uma resposta concreta para isso, e a resposta é que o livro dos Salmos, ele é o livro mais humano da Bíblia. Não é à toa que nós amamos este livro. É muito comum, por exemplo, você chegar numa casa, às vezes de pessoas crentes e às vezes de não crentes, e você encontrar o livro, a Bíblia aberta no livro dos Salmos. Eu particularmente nunca entrei numa casa para encontrar a Bíblia aberta em Naum, Obadias, Zacarias, imagina, Malaquias 3:10, não vai encontrar. Mas é comum você entrar numa casa e você encontrar a Bíblia aberta no Salmo 91, Salmo 23, no primeiro nem tanto. Mas por que nós gostamos tanto do livro dos Salmos? Porque o livro dos Salmos é o livro mais humano da Bíblia. Você quer ver que é verdade? O livro dos Salmos, ele tem pelo menos dois objetivos: primeiro, louvar a Deus, e segundo, expressar sentimentos a Deus e sobre Deus. Só para você, para clarear um pouco mais para nós, nos livros proféticos, os homens estão calados e Deus está falando. No livro dos Salmos, Deus se cala e deixa que os homens falem. Porque o livro dos Salmos é a expressão de sentimentos humanos. Quer ver que é verdade? É por isso que às vezes você lê algum salmo e você não entende, porque o salmista começa louvando a Deus e termina pedindo para Deus matar os inimigos. Ele começa: tu és bom, maravilhoso, Senhor, pega os meus inimigos e acaba com eles. Mas afinal de contas, o que ele quer? Louvar a Deus ou que Deus mata os inimigos? As duas coisas. E quem é que nunca sentiu isso? Eu te amo, Senhor, mas bem que o Senhor podia tratar com aquela pessoa. Porque o ser humano é assim mesmo. O livro dos Salmos, ele é um livro de sentimentos humanos. E como é que são os sentimentos humanos? Oscilantes. Ora você está bem, ora você está mal. E os nossos sentimentos, eles mudam conforme a circunstância. Quer ver que é verdade? Olha o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Olha o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora mesmo estava reclamando, e agora não falta nada. Porque assim somos nós. Então o livro dos Salmos é o livro mais humano da Bíblia. E é por isso que esse livro não poderia começar com outra palavra a não ser bem-aventurado. Por quê? Porque o ser humano, ele foi feito justamente para ser bem-aventurado. Eu gostaria que você falasse bem forte para ser uma vez só, diga: eu fui criado para ser bem-aventurado. É animador isso, né? A questão é: o que é ser bem-aventurado? Para que Deus criou o homem? Para ser bem-aventurado? Mas o que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado não é ser feliz. Ser bem-aventurado é ser mais que feliz. Aí alguém pode dizer assim: pastor, está difícil ser feliz? O que dirá mais que feliz? O senhor está de brincadeira. Agora, alguém que se diz crente e que nem feliz é porque no mínimo está buscando a felicidade no modelo do mundo. Porque um crente que se preza, ele não é só feliz, ele é mais do que feliz. A grande questão é: o que é ser mais do que feliz? Ser mais do que feliz é ser plenamente satisfeito. Ser mais do que feliz é ser resolvido na vida. Ser bem-aventurado, ser mais do que feliz, é o que Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam na cidade de Filipos, a carta aos Filipenses,
Ele diz assim: quanto a mim, eu aprendi. Se aprendeu é porque não sabia. Porque pior do que conviver com alguém que não sabe é conviver com alguém que pensa que sabe sem saber. Já viu? Gente que fala como se soubesse, anda como se soubesse. Já viu? Olha como se soubesse, dá aquela olhada assim, você fala: nossa, esse camarada sabe muito. Fica 5 minutos com ele, você vê que não sabe nada, é só panca de que sabe. Aí Paulo diz: quanto a mim, eu aprendi. Se aprendeu é porque não sabia. Reconheceu que não sabia, encontrou alguém que sabia mais do que ele e se submeteu a esse alguém para aprender. E ele diz: eu aprendi a contentar-me quando tenho e quando não tenho, quando tenho saúde e quando estou doente, quando sou honrado e quando sou desonrado. Olha o que ele diz: quanto a mim, eu aprendi a contentar-me. O que é contentar-se? A palavra contentar-se aqui é o mesmo que eu sou contente. Agora, contente aqui não é sorridente. Afinal, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Porque quem é que fica sorridente sem dinheiro? Imagina você andando na cidade aqui, aí encontra um irmão assim: maravilha. Aí você fala: está feliz demais porque acabou meu dinheiro. Meu irmão, ora, ele está com problema. Quem é que faz festa porque acabou o dinheiro? Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: eu sou contente quando tenho e quando não tenho. O que é ser contente? A palavra contente, ela vem do verbo conter-se, que quer dizer: eu aprendi a me comportar como crente, em qualquer situação. Se tenho, sou crente. Se não tenho, sou crente do mesmo jeito. O que Paulo está dizendo é: o que acontece do lado de fora não é capaz de alterar o que foi plantado do lado de dentro de mim. Você lembra quando Paulo entendia isso muito bem. Lembra quando Paulo, em Romanos capítulo 14, verso 17, ele vai definir o reino de Deus, e ele começa de uma forma negativa, dizendo o que o reino não é. E ele diz: o reino de Deus não é comida e não é bebida. Você quer ver uma coisa? Quem é que comeu alguma coisa aqui ontem? Vocês estão sem comer desde ontem? Vai lá, quem é que comeu ontem aqui? Quem é que ainda vai comer hoje? Agora animou, né, meu irmão? Agora a esperança voltou, né? Por que? Aí, ó. Por que eu estou perguntando assim? Quer ver? Quem é que bebeu alguma coisa aqui hoje? Cuidado com o que você anda bebendo por aí. Quem é que ainda vai beber alguma coisa hoje? Por que eu estou perguntando isso? Já não comeu ontem, por que vai comer hoje? Porque você come agora, dali a pouco, dali algumas horas, tem gente que é minutos, né? Mas dali a pouco tem que comer de novo. Por quê? Porque a comida e a bebida dessa terra tem prazo de validade. Perece, o seu efeito passa. E é isso que Paulo está dizendo. Ele diz: o reino de Deus não está firmado em coisas que têm prazo de validade. O reino de Deus não está firmado em coisas que perecem, em coisas que acabam. Aí ele diz: mas o reino de Deus é justiça, paz, e olha o que ele fala, e alegria não é do Espírito Santo. Ele diz: é alegria no Espírito Santo. Uma coisa é alegria do, outra coisa é alegria no. Alegria do é ele pegar o que é dele e dar para mim. Alegria no é o que acontece quando eu me encontro com ele, ele comigo, eu mergulho nele, ele mergulha em mim, o que é dele passa a ser meu. É esta alegria que Paulo está falando. Ser bem-aventurado é você não ser afetado por aquilo que vem de fora, porque o que foi plantado do lado de dentro é mais forte do que qualquer outra coisa. Lembra quando Paulo diz: o homem exterior, ele pode até se corromper, todavia o interior se renova a cada manhã, de glória em glória. Isso é ser bem-aventurado. E aí eu pergunto: quem aqui quer ser bem-aventurado? Diga amém. Mas não é de graça. Porque a verdade, pastor Wagner, é que ser bem-aventurado é o homem voltar ao estado original. Deixa eu tentar ser breve nessa parte. Para que Deus criou o homem? Você quer ver uma coisa? Pensa comigo.
Deus vai criando todas as coisas, haja, ouve, haja, tudo natureza, tudo, enfim, criação. Aí eu pergunto, depois que Deus criou tudo na natureza, quem é que Ele faz? Aí eu pergunto, quando Deus fez o homem, tudo estava pronto, sim ou não? Aí Deus fez o homem que dia? No sexto. Depois do sexto vem que dia? E o que Deus fez no sétimo dia? Então para que Deus fez o homem? Para descansar com Ele. Agora não vai abandonar o serviço amanhã, tá? Chegar lá e falar, ó, o pastor falou que eu nasci para descansar. Não faz isso não, e eu não tenho culpa de nada não, não vem depois não. Porque agora pense comigo, Isaías diz que Deus não se cansa. Se Deus não se cansa, então por que Ele descansa? E se o homem quando foi feito, tudo já estava pronto, então do que o homem vai descansar? Se ele não fez nada? Que descanso é esse? Esse descanso não é o descanso de alguém que para porque está cansado por ter trabalhado. Esse descanso é o descanso de alguém que se assenta para se deleitar em algo que foi feito com perfeição. É por isso que no Salmo 46 o salmista diz, vinde e contemplemos as obras que o Senhor tem feito na terra, porque o homem foi feito para deleitar-se nas grandezas das obras que Deus realiza. Então o que é ser bem-aventurado? É você deleitar-se em Deus, é você descansar em Deus, é você admirar as obras da mão do Senhor. Ou seja, ser bem-aventurado é estar no estado original. Só que lembra quando Jesus ele fala, isso aqui você precisa gravar. Lembra quando Jesus fala, o meu pai trabalha até hoje, e como eu não sou filhinho de papai, eu também trabalho. Por que o pai trabalha até hoje e Jesus também? Porque o pecado interrompeu o descanso de Deus, e aí perdemos o estado original, que é o da bem-aventurança. E aí o Salmo primeiro é o quê? É o mapa, é o GPS, te dando o caminho de volta para casa. Ele está dizendo, quer voltar ao estado original? Quer desfrutar desse descanso na alma? Quer ser bem-aventurado? Aqui vai a receita. Primeiro, não ande segundo o conselho dos ímpios. Agora desanimou, né? É o que tem para hoje de manhã, né? Agora daqui eu quero extrair 3 expressões: andar, aconselhar e ímpio. Percebam que a figura do homem colocado aqui começa andando. Quer ser bem-aventurado? Quero. Então não ande. Agora percebam, isso aqui é fundamental. Segundo o conselho, para eu aconselhar alguém, eu preciso falar. E quando eu falo, eu uso palavras. Palavras manifestam 2 coisas: o que eu penso e o que eu sinto. Não é à toa que Jesus é chamado de o verbo de Deus. A palavra de Deus, ele é a materialização do que Deus pensa e sente por nós. Por isso ele é o verbo, por isso ele é a palavra. Quer saber o que Deus pensa sobre você? Quer saber o que Deus sente por você? Olhe para Jesus. Lembra quando Filipe chega e Jesus diz, Mestre, mostra-nos o Pai. Jesus fica decepcionado. Ele diz, o quê? Vocês estão comigo há tanto tempo e estão me pedindo para te mostrar o Pai. Vocês não entenderam que quem vê a mim vê o Pai? Aí ele ainda vai além, porque é nesse contexto que ele diz, porque eu sou o caminho, ninguém, não é ninguém vai, é ninguém, ele não é o caminho que aponta para Deus, ele é o próprio Deus. Ele diz, ninguém vem ao Pai, porque eu e o Pai somos um só. O que eu estou tentando mostrar é a função das palavras. Preste muita atenção, porque o salmista está dizendo, quer ser bem-aventurado? Não ande segundo as palavras. Palavras que manifestam o quê?
mente, coração. Não ande segundo a mentalidade e os sentimentos de quem é o quê? Por favor, digam ímpio. O que é ser ímpio? Não, ímpio é quem não é do além do véu. Isso é ímpio. Não, ímpio, irmão, ímpio é quem não é crente, tudo ímpio. Ô, irmão, tem muito crente ímpio. Pode ter certeza. O que é ser ímpio? Ímpio é o contrário de pio. Ô, pastor, não mudou nada. O que é pio? Pio é aquilo que é puro. Pio é aquilo que é limpo. Para ser mais objetivo, pio é aquilo que é inteiro e que não é pela metade. O que é o ímpio? É o contrário. Se o pio é inteiro, o ímpio é pela metade. O ímpio pratica o quê? Impiedade. Enquanto que o pio pratica o quê? O que é ser piedoso? Não é dar esmola a quem precisa, porque isso não é piedade, isso é generosidade. Piedade é ser piedoso, que é o mesmo que ser devoto. E o que é ser devoto? Devoto é ser inteiro para Deus. Então qual é o conselho do ímpio? O conselho do ímpio não é para você pecar. O conselho do ímpio é: seja pela metade. Dá para você servir a Deus de qualquer jeito. Não precisa se dedicar tanto. Não precisa se envolver tanto. Não precisa ser tão santo. Não precisa ser tão bitolado. Dá para ter uma duplicidade de vida. Dá para ser lá e cá. Agora deixa eu te dar um conselho da parte de Deus. Ninguém consegue viver duplicidade por muito tempo. Se você tem convicções internas, mas as suas práticas externas contrariam as suas convicções internas, ou você vai enlouquecer, ou você terá que tomar uma decisão de que lado você vai ficar. Lembra de Moisés? Dupla cidadania. Hebreu de sangue, egípcio de criação. Mas ninguém consegue ter duas cidadanias o resto da vida. Vai chegar uma hora que Deus vai te colocar diante de uma situação que você vai ter que decidir de que lado você vai ficar. Quando Moisés viu o egípcio açoitando o hebreu, chegou a hora de decidir. Quem olhava de fora imaginava o quê? Moisés vai ficar do lado do egípcio. E nem Moisés sabia que dentro dele era mais forte o hebreu do que o egípcio. E ali ele manifesta: hoje eu decido de que lado eu vou ficar. O ímpio diz para você: dá para ser lá e cá. E aí o salmista está dizendo: quer ser bem-aventurado? Não seja pela metade. Quer ser bem-aventurado? Quero. Então se entregue por inteiro. Mas ele continua, e eu preciso jantar. Ele diz que quer ser bem-aventurado, eu quero. Então primeiro, não ande. Segundo você pode dizer, diga, não ande. Segundo as palavras do ímpio. Olha só, andar, falar, ímpio. Ímpio é o quê? É aquele que pensa como ímpio, sente como ímpio. Olha a mudança drástica. Nem se detém. Eu gosto dessa palavra nem. Eu não sei se tem alguém aqui com o apelido nem. Não é esse nem. Esse nem é outra coisa. Eu gosto desse nem, desse nem aqui, porque ele quer dizer também não. Porque tem gente que não faz uma coisa, mas faz outra. Aí o salmista está dizendo: quer ser bem-aventurado? Eu quero. Então não faça isso, e isso aqui também não. Mas olha a mudança. Se eu fosse você, eu não perderia isso aqui. Olha a mudança. Quer ser bem-aventurado? Quero. Não ande segundo as palavras de quem é ímpio. Olha a mudança. Nem se detém. Quem estava andando agora parou. Nem se detém no quê? Nos conselhos? Não. Nem se detém no caminho. Já não são palavras, são práticas.
Porque sempre que a Bíblia fala de caminho, é estilo de vida. No caminho de quem? De ímpio? Não. No caminho dos pecadores. Diga pecadores. Porque ímpio pensa como pecador. Pecador age como pecador. Porque ninguém começa pecando. Ninguém começa fazendo. Eu trabalhei com igreja local. E eu me lembro perfeitamente quando alguém vinha confessar algum pecado. E começava bem assim, ó. Sempre sem jeito, né? Pois é, pastor. Mas já sabia logo. Mas fala, irmão. Ou irmã também, né? O senhor sabe como é que é, né? Eu já vou falando, eu não sei não, meu irmão. Você que está falando, eu vou saber como é que é. Eu não sei não. Não, pastor, estava lá. Aí de repente, sabe? Olha, de repente eu caí. Mas como assim, irmão? Não, quando eu abri os olhos, fechei, que abri de novo, tinha caído. Ah, você está dizendo para mim então que você caiu assim? É, pastor, o senhor sabe como é que... Não, não sei não. Está igual a turma do Arão, lembra do Arão? Que fizeram lá o bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte, Moisés repreendeu Arão. Olha a desculpa do Arão. Pois é, Moisés, pegamos o ouro, jogamos no fogo e saiu o bezerro. Então está de brincadeira comigo, meu irmão. Quer dizer agora que aquele fogo é artesão, é artista. Fogo poderoso é esse, você joga ouro e ele faz um bezerro. Quem é que modelou o focinho? Quem é que modelou a pata? Quem é que modelou a cauda? Quem é que olhou para onde não era para olhar? Quem é que falou com quem não era para falar? Quem é que mandou mensagem para quem não era para mandar? Ninguém começa fazendo, começa idealizando. Lembra do escritor aos Hebreus, capítulo 12? Visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Aí o pregador pentecostal como eu, assim, né? Tem que ficar se controlando às vezes. Chega a engrossar a voz. Essa fase eu já passei também. O camarada está falando fino até agora, chega nessa hora ele engrossa. Aleluia, maravilha. Não, pega leve, conta até 10, meu irmão, respira fundo. Mas por que ele engrossa a voz? Porque ele gosta dessa parte. É nuvem de testemunha. O que é nuvem de testemunha? Aí fala, é os demônios, os anjos, a sociedade. Não, meu irmão, você quer aplicar assim, mas seja sincero com o povo. Porque originalmente falando, não tem nada de sociedade, demônio ou anjo. Percebe o que ele está falando? Visto que, essa expressão visto que, aponta para a continuidade do que estava sendo falado. E o que estava sendo falado? Capítulo 11. O que é o capítulo 11? A galeria dos heróis da fé. Aquela turminha que a Bíblia diz que o mundo não era digno deles. Visto que estamos rodeados de uma tão grande número de testemunhos. O que é isso? Visto que somos a continuidade do que eles começaram. Nós somos a continuidade da história. Aí ele diz assim, ó, deixemos, preste atenção aqui, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Perceba que ele fala duas coisas e não uma. Ele fala embaraço e pecado. E por que embaraço vem antes de pecado? E pecado vem acompanhado da expressão eô. Porque o pecado sempre vem depois do embaraço. Ninguém começa pecando, começa se embaraçando. É por isso que Paulo diz que o bom soldado de Cristo não se embaraça com as coisas desta vida. Enquanto está embaraçado, quer dizer que ainda não caiu. E Deus marcou esta manhã para dar livramento a pessoas aqui. O diabo não vai te derrubar. O diabo não vai destruir a sua história. O diabo não vai manchar a história da tua casa. O diabo não vai destruir o teu casamento. Deus marcou esta manhã para cortar todo embaraço e desfazer todo o laço, para a glória do nome dEle. Quem recebe a palavra, adora Ele de alguma maneira. É manhã de livramento. Oh glória, oh glória. Nem se detém, nem se demora. Qual foi o maior erro de Eva? O maior erro de Eva foi comer o fruto proibido. Foi não.
ela começou errando. Comer o fruto proibido foi o ápice de uma série de erros. Primeiro, ficou muito tempo longe do marido. Segundo, conversou com quem não era para conversar. Terceiro, falou sobre um assunto que não era para falar. Quarto, demorou demais no ambiente da tentação. Quando ela viu que a coisa estava envergando para o mal, ela tinha que ter saído correndo, mas pagou para ver. E nós estamos pagando o preço até hoje. Mas o Senhor marcou esta manhã para dizer: ainda dá tempo. Você ainda está em pé. O diabo está, eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei quando eu estou profetizando. E aqui eu estou profetizando a palavra. Deus está desfazendo laços aqui nesta manhã. O diabo não vai te derrubar, para a glória de Deus. Eu creio nessa palavra. Nem se detém no caminho dos pecadores. Olha a mudança agora. Nem se assenta. Percebem? Começou andando, depois parou, e depois se assentou. Isso aqui não está nessa ordem à toa. Está nessa ordem porque é assim que funciona. O diabo não tem pressa de nos derrubar. Quem está andando, ele não vai colocar sentado. Porque ninguém se assenta em movimento. Ah, eu vou sentar. Aí está andando, aí eu sentei. Não. Está com problema. Eu vou sentar. Então você não é assim. Qual é o processo? Está andando. Aí se você quer sentar, antes de você sentar, o que você faz? Para, ainda que seja rápida a parada. Aí você para e depois se assenta. Por isso, esse processo. Andar. Parar, se assentar. O diabo não tem pressa. Se você ainda está se movimentando, o próximo alvo dele não é te colocar sentado. O próximo alvo dele é te fazer parar. Por isso você começa a ouvir essas historinhas. Dá uma diminuída no ritmo. Para que se dedicar tanto? Nem te valorizam como você merece. Para que vir tanto culto assim? Entende? Para quê? Dá para, entendeu? Diminui, as pessoas nem te reconhecem. Mas na verdade o alvo do diabo não é te fazer só parar. É depois que você parar, te colocar sentado. E assentado aqui, perceba que não é sentado, é assentado. Que é a mesma palavra usada lá em Atos 2. Quando o Espírito Santo desce, os discípulos estavam assentados. Assentados aqui quer dizer vulneráveis, entregues, ou seja, numa posição que se acontecer alguma coisa urgente, você não tem perna para fugir. A ideia aqui de colocar assentado, não é só a posição. Assentado aqui é numa situação que quando a tentação chegar, você não terá força para escapar. O salmista está dizendo: quer ser bem-aventurado? Esteja atento. Porque se o diabo conseguir te colocar vulnerável, quando a tentação chegar, você não terá força para fugir. Mas pastor Wagner, Deus ministra o meu espírito aqui agora, e eu não preciso enganar ninguém, porque eu estou no verso 1 ainda. Então isso aqui não é conversa de quem não tem o que falar. Isso aqui é porque o Senhor está ministrando no meu espírito. Lembra quando Jesus falou: eu edificarei a minha igreja? Ele falou o quê? Diga por favor: edificarei. Por favor, olhe esse prédio. Pode olhar que não é pecado. Pecado é olhar para outros lados. Olhou? Deixa eu te perguntar, você acha que esse prédio, ele tem fundação? Você está em dúvida, meu irmão? Está em dúvida, sai correndo. Tem fundação aqui ou não? Agora eu te pergunto, onde é que está a fundação desse prédio? Diga por favor: debaixo da terra. Então olha para o chão, por favor. Você consegue ver a fundação desse prédio? Porque ele é colocado num lugar onde os seus olhos não chegam.
Quando Jesus falou, eu edificarei a minha igreja, Ele não está falando só, eu vou fundamentar. Ele está dizendo, eu vou colocar a minha igreja num lugar onde o diabo não enxerga, onde os demônios não chegam, e onde o pecado não tem força contra ela. Eu estou aqui como servo de Deus para profetizar nesta manhã. Deus vai te esconder. Deus vai te esconder. O diabo não achará a tua casa. O diabo não achará a tua família. Eu creio nesta palavra. Quem recebe a palavra, adore ao Senhor nesta manhã. Oh glória, oh glória, oh glória. Onde está a mão que você levanta para adorar o Senhor? Onde está a mão que você levanta para adorar o Senhor? Não é pecado fazer isso. Toque no ombro da pessoa que está ao teu lado e diga para ela, alegra o teu coração. Deus vai te esconder. Deus vai esconder a tua casa. Deus vai esconder a tua família. O diabo não vai tornar a sua casa vulnerável. Eu creio nesta palavra. Quer ser bem-aventurado? Eu começo a encerrar. Quer ser bem-aventurado? Quero. Não faça isso, nem isso, nem isso. Antes, faça isso. Tenha prazer. Isso aqui é muito sério, gente. Quer ser bem-aventurado? Claro que quero. Então, não ouça pessoas erradas, não frequente lugares errados, não se assente com pessoas erradas e leia a coisa certa. E não é só ler, tenha prazer. O que é prazer? É satisfação? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é profundo, meu irmão. Isso é tremendo. Vou te dar um exemplo rápido. Eu não sei porque que eu estou falando tanto de comida. Eu não sei. E não sei nem porque que estou te olhando também. Brincadeira. Imagina, irmã. Você recebe o telefonema, daqui a pouco a irmã fala assim, ó. Oh, preparei aquele prato que você... Não é profético, tá? É só para a gente imaginar. E também pensa rápido, não fica pensando muito também não. Aquela irmã que cozinha aquele prato que você ama. Aí ela te convida, você vai com a sua família, come. Eu estou falando de coisas espirituais e não carnais, tá? Imagina que enquanto você come, o que você sente? Aí a irmã fala, come de novo. Aí você come a segunda vez. Na terceira fala, come de novo. Dentro de você fala, bem que eu queria, mas por educação. Aí qual geralmente é o argumento que você usa? Não quero mais não, porque eu estou... Ó, enquanto se come é prazer. Depois que se come é satisfação. O salmista não fala para nós termos satisfação. Ele fala para nós termos prazer. O que é prazer? Imagina você caminhando numa floresta durante 5 horas, sem água, debaixo de um sol de 40 graus. O que mais você deseja encontrar na sua frente? Imagina que você encontra depois de 5 horas um lago. Olhar para o lago resolve? Imagina que você tira os calçados, quando você coloca os 2 pés dentro da água. Dá para imaginar o que você sente? Ainda faz assim, ó. O que é isso? Prazer. O salmista fala, quer ser bem-aventurado? Sinta do tipo, não veja a hora de chegar em casa para ler a Bíblia. A gente vibra, mas é isso que a gente sente? Tipo, não vejo a hora de chegar em casa. Para quê? Ler a Bíblia. Agora vamos ser sinceros conosco mesmo. Estamos em família. A gente sente muita coisa pela Bíblia, mas nós temos dificuldade de sentirmos prazer. É só ver quantas vezes a gente pega no celular durante o dia e quantas vezes a gente pega na Bíblia. E aí quer chegar na igreja e dizer que ama a Deus acima de todas as coisas. E acha que Deus acredita. Eu queria que você fosse amado do jeito que você diz que ama a Deus. Vai eu ficar um dia inteiro em viagem sem falar com a minha esposa pelo menos 10 vezes. É problema, meu irmão. Tem gente que passa um dia sem falar com Deus uma vez. Agora existe uma razão, e eu vou ser breve aqui. Por que nós temos dificuldades em termos prazer na Bíblia?
Porque não adianta eu falar de efeito, eu tenho que falar da causa. Porque tem gente, pastor Wagner, que quer amar a Bíblia, deseja amar a Bíblia, mas sempre tem alguma coisa que o afasta da Bíblia, por causa de uma desgraça chamada pecado. Porque uma das coisas que o pecado trouxe foi inversão de valores. Quer ver? A serpente chega para Eva e diz: Eva, quer dizer que vocês não podem comer de nada? A Eva fala: não, a gente pode comer tudo, menos aquela ali. Ó a serpente: por quê? Porque Deus falou que o dia que comermos, morreremos. E quem avisa, então se Deus avisou é porque Ele é, e se Ele é amigo é porque Ele é bom. E a árvore mata, se mata é porque a árvore é má. Então Deus é bom e a árvore é, mais uma vez, Deus é o quê? E a árvore. Olha a inversão. A serpente vem e diz: não. Sabe por que Deus falou para vocês não comerem? Não é que vocês vão morrer, é que Ele sabe que o dia que vocês comerem daquilo ali que Ele fala que mata, vocês vão ser deuses igual a Ele. Olha a inversão. E sabe o que Ele está dizendo? Deus não é bom, Ele é egoísta, Ele quer ser Deus sozinho. E a árvore não mata, transforma homens em deuses. Quem é bom passa a ser visto como mal, e o que é mal passa a ser visto como bom. Quer ver que é verdade? Do que a gente chama culto? Sacrifício. Oferta, sacrifício. Jejum, sacrifício. Do que as pessoas chamam pecado? Prazer da carne. Quem falou que cultuar é ruim? E quem falou que pecar é bom? É porque o pecado inverteu as coisas. O que é bom passou a ser visto como mal, e o que é mal passou a ser visto como bom. Só tem uma saída: fazer o que Paulo diz em Romanos 12: renova a mente, mude a maneira de pensar, pede para Deus transformar o seu coração, e aquilo que é bom será bom para você, e aquilo que é mal será mal para você, e você será bem-aventurado. E para encerrar ele diz: e se você fizer assim, você será como árvore. Eu acho interessante que ele não fala semente que transforma em árvore, ele fala que já é árvore. Porque quem faz isso aqui, quem age dessa forma, não está na mão de homem, está na mão de Deus. E na mão de Deus semente não é semente, na mão de Deus semente já é árvore. E mais, ele planta no lugar certo, ao ponto de você não ter nem que fazer força para dar fruto, porque quando chega o tempo, o fruto vai aparecer naturalmente. E é tão bom que nem folha cai. Já viu árvore que folha não cai? Nunca. Aqui está uma, nem folha cai. O que é folha aqui? Quando você olha para uma árvore, o que você vê primeiro, fruto ou folha? Folha, porque a folha vem antes do fruto. Então o que é folha aqui? Primeira impressão. Porque tem gente que é muito boa no primeiro contato. Você olha assim e fala: meu Deus, que homem de Deus, que mulher de Deus, vai conviver. No terceiro dia uma folha já cai. Pum. Ah, mas isso é normal. No 10º dia nem folha tem mais. Aí o salmista diz: mas quem vive dessa forma, passa 1 ano, é a mesma pessoa. 10 anos, é a mesma pessoa. Deus conserva as folhas desta árvore. E para encerrar: e tudo que fizer prosperará. Não se engane que aqui não é dinheiro, aqui é: e tudo que fizer vai dar certo. Já viu que tem gente, meu irmão, que pega coisa quebrada, põe a mão, restaura? Enquanto a partir também tem gente que pega coisa boazinha, põe a mão, destrói. Qual é o segredo? Está aqui. É a árvore de Deus. Lembra de José? Casa de Potifar, tudo que colocava a mão prosperava. Ah, mas também na casa de Potifar é fácil, foi para a cadeia. Será que prosperou? Mais ou menos. Só o carcereiro que pegou a chave e deu na mão dele. Imagina, alguém chegando e falando: cadê a chave da cadeia? Está na mão do preso José. Já viu chave de cadeia na mão de preso? Pois é, José era preso e tinha a chave da cadeia na mão.
Por quê? Porque Deus era com ele. Quem deseja ser assim, levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Eu quero orar com vocês. Pode aplaudir o Senhor, louvando a Ele pela sua palavra. Eu vou cumprir o horário, porque eu quero pregar à noite também. Senão nem à noite eu prego. Alguns irmãos estão em pé. Se vocês puderem, estejam em pé. Eu não vou nem olhar ali. Eu gostaria de saber se há alguém entre nós que deseja entregar a sua vida a esse Deus. E para você ter acesso a Ele, você precisa passar por Cristo, como nós falamos aqui. Há alguém entre nós? Tem alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Se houver, dê um sinal com uma de suas mãos. A igreja vai orar por você. A igreja vai te apresentar diante do Senhor. A oportunidade está aberta, mas eu quero orar com toda a igreja. Se você pode, segure a mão do seu irmão. Nós vamos orar juntos aqui. Olhe para essa pessoa e diga: Deus vai te conservar e te preservar. Deus vai nos fazer bem-aventurados. Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu filho, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo tão precioso. Eu te agradeço porque os anos passam e o Senhor tem conservado esta igreja. Eu te louvo, Senhor, porque é o Senhor quem dá crescimento à tua obra. Eu te agradeço pela vida da liderança desta igreja. Eu te agradeço pela vida do pastor Wagner, junto dos seus companheiros que coordenam esse culto pela manhã. Eu te agradeço pela vida do ministério de louvor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada visitante. Mas agora, Senhor, eu quero pedir que o Senhor faça aquilo que só o Senhor é capaz de fazer, que é aplicar esta palavra aos nossos corações. Que estas palavras, que esta mensagem venha trazer frutos eternos para as nossas vidas. Leva-nos a um tempo, Senhor, de comprometimento com o teu reino, de maneira que o teu nome permaneça sendo glorificado. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.